Fala, moçada! Presta muita atenção no que eu vou pedir para vocês agora e gostaria muito da ajuda de vocês. Parece mentira, mas acredite, é real. Eu tenho uma comunidade que se chama Comunidade do Mamed. Essa comunidade está dentro do Inter. Acho que vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar do Banco Inter, com certeza, né? E o Inter agora também é uma corretora para traders. E lá dentro do aplicativo deles tem essa comunidade. Se você tiver conta no Inter e tiver na minha comunidade, sabe o que você vai ganhar? De verdade, cartão Black, você vai ter corretagem gratuita, profit gratuito, cashback de Uber, de iFood e, meu amigo, vai ganhar o cartão Black, tá? Eu também não acreditei quando eu fiz o desafio para os caras. Fiz o desafio, eles toparam. Comunidade do Mamed. O QR Code está aqui, ó. É só ler e participar. Valeu! Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do Brasil, o melhor para trader, breve o melhor do YouTube, e é o único que traz realidade. E a gente fala aqui basicamente do que você precisa ouvir, ou trazemos pessoas que você deveria ouvir. Afinal de contas, às vezes você que está em casa tem um senso crítico meio fraco, né? Gosta de aprender só com quem você acha que vai te acrescentar alguma coisa. E aí pensa comigo, se você soubesse tanto assim, nesse achismo seu, né? Você nem precisava estar assistindo a gente aqui, não é mesmo? Então eu tô falando isso por quê? Porque nosso último convidado, por exemplo, para mim foi um dos episódios mais surpreendentes. Sou fã? Não. Mas a gente há de convir. É muito mais fácil a gente tirar insights e aprender alguma coisa para levar para a vida com quem tem resultado. Que é, inclusive, o que o convidado que está conosco aqui hoje acabou de falar para mim. Eu sou bom em parafrasear as pessoas, tá vendo? Né? Sou bom em aprender. Eu aprendo rápido, eu acho, às vezes. E se você não se inscreveu no canal, clica aqui nesse botão, ó. Inscreva-se, deixa o seu like para aumentar a entrega desse episódio. Afinal, vai tomar banho na soda, o que eu recebi de mensagem nesse direct. E você que tá assistindo aí, muito provavelmente, foi um dos que mandou mensagem no direct do podcast. Tem como levar o cara lá do Tom e Jerry? Tem como levar o fulano? Leva o fulano. Não sei o que. Eu falei, gente, quem é esse cara? E hoje ele tá aqui para eu poder conhecer mais e você conhecer ele junto comigo. Sem mais delongas, um cara que tem um programa chamado Destrava Trader? Destrava Cast é um programa de podcast, né? É isso que você tá falando, né, Vasco? Então tem lá um hashtag Destrava Trader? O Destrava Trader é o programa de mentoria. Boa. Mentoria de mudança comportamental, né? Boa. Eu gostei do nome, achei criativo, inclusive. E ele tem um evento também presencial todos os anos que chama Encontrader. Encontrader. Criativo também, gostei do nome também. E sem mais delongas, como vocês já devem ter visto ele aqui, agradecer a presença dele por ter vindo aqui, aceitar esse convite tão prontamente. Nosso querido... Demorou, né, Vasco? Demorou pra aceitar esse convite, né? Pô, demorou pra caramba, né? Foi rápido, né? Então vamos ouvir o cara, porque acho que a gente tem bastante coisa boa hoje. Gerson Carvalho, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite aí. Eu que te agradeço, Vasco. Assim, diante de tudo que vem acontecendo nesses quase 3 anos, né, que essa galera fica me procurando por parte comportamental, né? Eu também venho seguindo você, né? Tá. Então, estar com gente séria sempre foi um dos meus focos quando eu também mudei a minha mentalidade. Então, Boa. Te agradeço aí do convite. E aí, topa! E aí, vai! Beleza? Boa. E aí foi, né? Para te falar um pouquinho dos bastidores, o backstage, né? A minha equipe é de comunicação. Responde o Vasco tá te chamando. Responde o Vasco, eu vou responder aqui. Falei, calma, já vou responder. Responde lá, velho. O cara te chamou, pô. Legal, obrigado mesmo. Boa, com todo legal, carinho, obrigado. legal. Obrigado Não, por te conhecendo aqui também, né? Pra gente é um prazer. E aqui a gente gosta de conversar literalmente como se o nosso espectador, como se a nossa audiência estivesse aqui. Então a gente conversa sempre de uma forma palpável, né? E aqui a gente fala o que quiser, tá? Então você pode falar o que quiser, não tem compliance. Sim, mas se tivesse, eu ia falar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tá não quero nem saber, cara. É assim que eu gosto, é assim que a gente gosta. Não quero saber. Ô Gerson, conta pra gente. Como que... Bom, primeiro, vamos lá. Você tem quantos anos?
57. 57 Uma anos. carinha de 56, mas tô com 57. Uma carinha de 56 e 11 meses, né? 57. Boa. Como que você, basicamente, chegou no mercado financeiro? Tipo, o que você fazia antes? Você tá no mercado há quanto tempo? Você opera? Legal, como é que a galera legal. do mercado chegou em você? Esses loucos que mandou mensagem aqui, como é que esses caras te acharam? Esses xiitas aí, né? Os xiitas. Como é que foi essa história aí? Conta pra nós. Primeiro assim, eu jamais imaginei estar no mercado financeiro. Nunca passou na minha cabeça estar fazendo o que eu estou fazendo nesse modelo de negócio, que para mim não era um modelo de negócio. O mercado financeiro, para mim, dentro dos empreendimentos que eu sempre alavanquei, fazendo o que eu estou fazendo com a galera lá do mercado financeiro, era aumento de capital. Então você está fazendo aumento de capital, não um negócio que você produz diariamente. Perfeito. Né? Então, como é que começou isso? Isso, o que eu faço, Vasco, é liderança comportamental, tirar as pessoas de uma fragilidade, de uma fraqueza, que impede com que ela avance e exponencie na vida e onde ela opta para exponenciar. No caso, a gente está falando de um negócio exponencial, que é o day trade. Então, eu sempre fiz isso. Há 30 anos eu faço isso. Então, eu também tive uma grande oportunidade, um privilégio de ter acesso a um líder que ele já era fora da curva, né? Então, o que era fora da curva? Não é comum você ver uma pessoa falando a verdade, não é comum você ver uma pessoa sendo transparente, falando realmente o que pensa, com critério, sendo uma pessoa que quando você olha lá para a vida dele, tal, com o casamento dele redondo, os relacionamentos redondo, e sendo uma pessoa de alto potencial de exponenciação dentro dos negócios. E aquilo me chamou muita atenção. E essa pessoa me convidou para ser sócio dele em uma das unidades dele, e aí a gente começou a se juntar muito forte e a gente alavancou muito esse negócio fazendo o que eu faço. O que eu faço? Eu valido pessoas para elas estarem dentro de um programa de intraempreendedorismo que dentro do day trade eu chamo ele de Destrava Trader. Mas é a mesma coisa que eu fiz há 30 anos. Essas pessoas sendo validadas para entrar, por que elas são validadas, Vasco? Porque para suportar uma mudança comportamental não pode ser uma pessoa fraca. O que é uma pessoa fraca? Não sabe o que é na vida. Você está dentro de um negócio que exponencia. Cara, se você não tiver um propósito claro para a tua vida de mudança, você não vai suportar tudo aquilo que ele vai te gerar de dificuldade dentro dessa caminhada. Então, essas pessoas eram validadas, os fortes, que eram o que sabiam o que querem, entravam nesse programa de intraempreendedorismo e a gente mudava a vida, a mentalidade deles, mudava o relacionamento deles e mudando também a exponenciação dentro dos nossos negócios. E através da produtividade dele, ele era medido para alcançar altos cargos executivos dentro do nosso negócio, acionista e tudo mais, e as pessoas eram estimuladas e a gente liderando a vida deles. Os conflitos, dificuldades, relacionamentos. Por quê? Que você, no caso é trader, é impossível você produzir com a tua cabeça cheia de coisa. É impossível você estar leve para produzir. Estar leve não significa que você está relaxado. Você está leve, concentrado no único foco, naquilo que você está fazendo. Então, uma dessas pessoas que eu liderei nesses negócios, eu liderei ela durante 4 anos e ela também teve acesso a essa mentalidade forte. Quando a gente vendeu esse negócio, eu fui fazer outras coisas fora do Brasil, ela até iria junto comigo, acabou não dando certo, e ela entrou no mercado financeiro. Com essa mente preparada, ele, claro, teve toda uma curva de aprendizagem, ralou pra caramba, conheceu o mercado, também com o pé atrás, não dá para confiar em qualquer pessoa, que ele aprendeu a enxergar isso com clareza, não se deixar levar pelas pessoas e sim pelos resultados, né, enxergar o resultado das pessoas. E ele começou, então, depois de um tempo, ter uma consistência comportamental, ele ganhou notoriedade, porque ele também não tem... Quando a gente está com uma mentalidade forte, Vasco, não temos nenhum receio. Se você quiser ver meus resultados, não tem nenhum problema, eu te mostro. Porque eu não estou mostrando para você, eu que tenho que saber dos resultados. Eu que tenho que saber que eles são verdadeiros. E não tem nenhum problema expor isso. E quando ele expunha e expõe também os resultados, as pessoas perguntavam, cara, como é que você fala desse jeito, tem essa maneira, como é que é? E ele sempre falou que nunca teve um mentor no mercado financeiro, mas teve um mentor para a vida, para a mudança comportamental dele, que aquilo sustentou todo esse processo inicial dele alavancar. Claro que ele tem toda uma competência, todo um mérito em tudo que ele executa, que ele faz dentro do mercado, mas ele me chamou para uma live
E a partir dessa live, Vasco, a galera o meu Instagram de 100 e pouco, que eu nem sabia, foi para 1000, de um dia para o outro, a galera começou a me puxar e Jerry me mentora. Eu falei, mentora, cara? Que mentora? Eu estou nos meus negócios, alavancando meu negócio no mundo corporativo, né? E aí, essa pessoa falou assim para mim, Jerry, pô, não, o que você entrega, como você entrega, como você faz, tem muita gente boa que faz essa parte comportamental, mas essa profundidade dessa maneira não tem, ajuda essas pessoas. E isso mexe comigo, Vasco, porque eu comecei a ver que tem muita gente séria, despreparada nesse modelo de negócio, que elas querem de verdade construir a liberdade financeira, de tempo, geográfica delas, né? E aí então eu falei, não, beleza, vou fazer uma mentoria só. E aí eu falei, como é que eu vou fazer? Na verdade, eu fiz a mesma coisa que eu sempre fiz uma adaptação e comecei a liderar a galera e eles mudando o comportamento, a inconsistência, acertando essa inconsistência delas. E aí eu vendo os resultados, porque é através deles que você vê uma mudança comportamental mesmo, primeiro pela linguagem e depois pelo aquilo que ela executa. E aí as mensagens não paravam. Jerry, me mentora. Eu falei, cara, mas não vai parar, isso não vai parar. Aí eu fiz a segunda, Vasco. Quando eu fiz a segunda, eu falei, cara, será que isso aqui, de verdade, é um modelo de negócio para que eu entre e realmente ajude e coopere com a mudança comportamental desses traders? Na terceira mentoria, eu enxerguei que o negócio é muito amplo. Ele é nichado, mas ele é muito amplo. E aí eu decidi, então, falar, bom, quer saber? Agora eu vou levar o negócio a sério e comecei a construir todo um ecossistema para que realmente essas pessoas tivessem um acesso a uma mudança profunda, genuína, parasse de ficar sozinho, né? Porque eu via muito o mundo solitário, não é mais solitário, né? Porque a gente acolhe essas pessoas para esse resultado. Então, foi assim. Já faz, mês que vem, nós estamos em julho, setembro, faz 3 anos que eu dei a primeira mentoria. Estou na 15ª. Que legal. E aí você faz isso em grupo? Ele é um trabalho que eu sempre fiz nesses 30 anos. Sempre é feito em grupo com acompanhamento individualizado. Porque você não consegue avançar sem ter uma individualidade. Porque cada um é cada um. Perfeito. Né? E a parte de grupo é ações colaborativas, que um resultado de uma dificuldade de um coopera com o outro. Com certeza. Que é diferente quando você está no individual. Porque você não tem uma situação eclética ali, né? Então, por essa diversidade, eu coopero com mais profundidade dentro do processo. Mas ele tem um toque individualizado bastante forte, bastante significativo, entendeu? Aí você falou que você foi sócio de um cara e não sei o que e tal, tocou a empresa. Quem que é esse cara? Um cara que ninguém ouviu falar muito, Flávio Augusto. Ah, isso aí é top, hein? Eu gosto muito dele, um carinho muito especial. O toque dele é o toque como eu faço, é um toque pessoal. O Flávio, eu conheci o Flávio, foi muito interessante. A gente se conheceu numa empresa que ele já era um destaque nessa empresa. Ele já era a menina dos olhos do presidente da empresa. E eu comecei a me destacar com a minha mudança comportamental e nisso a gente se aproxima. E eu me aproximei dele e eu estava prestes a casar. E aí, no final desse evento lá da empresa, ele me chama e fala assim, eu soube, o cara era o número 1 antes do presidente, né? Eu soube que você vai casar amanhã e eu quero conversar com você que eu estou a noiva sobre casamento. Tinha 22 anos o Flávio. Eu lembro dessa conversa, Vasco, até hoje. Não sei se te interessa eu falar aqui, que é muito legal isso. É muito legal isso. Se eu te contar sobre o que a gente fala nesse podcast. Ele falou assim para mim, ele falou assim, Jerry, eu estou sabendo que você vai casar, o maior investimento que eu fiz na minha vida é escolher a pessoa que eu vou estar o resto da vida com ela. E isso que eu vou te falar é muito importante. Por exemplo, faça isso, porque o teu casamento vai ter êxito. Por exemplo, eu vim de um núcleo familiar, com regras, estilos e mentalidade. A minha esposa, que está com 18 anos, ela também veio num núcleo familiar com regras, cultura, enfim. Só que isso tem que ficar para trás. Vocês vão se juntar, vocês vão criar um novo núcleo, novas regras. É o que tem a ver com vocês, o que faz sentido para vocês. E dessa conversa ele me marcou. Porque aí eu conheci ele mais, eu vi ele se aproximando de mim, né? Um cara, gente, né? E aí, enfim, ele pega e sai dessa empresa
E depois eu quis sair dessa empresa, eu ligo para ele e ele fala, então vem para cá. Eu estava em São Paulo, ele estava lá no Rio de Janeiro. Inclusive foi um teste que ele fez, né? Que eu liguei lá na primeira empresa dele, a WhatsApp, que ficava lá no Rio de Janeiro, Vasco. Eu liguei para ele porque eu estava insatisfeito lá na empresa. Eu liguei, ele falou, quem é? Duro assim, né? Tipo, não vem mexer o saco, né, pô? Quem é? Eu falei, é o Gerrison. Ele, que Gerrison? E aí, né, meu? Falei, quantos Gerrison você conhece? Ele, um. Falei, então é ele. Ele, tá, o que você quer? Falou, eu tô insatisfeito aqui, eu queria conversar com você, eu sei que você saiu da empresa, você foi uma referência, e eu tenho, sabe, eu fiquei com uma cola contigo. Ou seja, você quer conversar? É comigo? Eu falei, sim. Então vem pra cá agora. Depois ele me conta, Vasco, que era um teste para ver se tava falando sério. Eu falei, tô indo. E aí foi, aí ele me chama para ser sócio da segunda unidade, e ali começou um relacionamento de muita profundidade. Boa. Eu fiquei com uma certa resistência, porque é natural, né? Eu vejo isso também da galera que eu começo a liderar uma resistência para comigo. É natural. Eu fiquei uma resistência com o Flávio. Porque eu falei, bom, ele quer estar sócio por causa de negócio, mas ele não queria ter um sócio por causa do negócio. Ele queria ter um sócio por causa de um legado, de construir algo gigante, que não dá para ser se não é uma pessoa que está engajada com você. Perfeito. E aí eu vi ele se entregando para as minhas dificuldades, para a minha falta de mentalidade, e ele já com uma mentalidade forte e progredindo nela. E eu fui na cola. Boa. E aí a gente construiu esse negócio gigantesco, alavancando pessoas, mudando a realidade da vida das pessoas, que isso brota assim muito, Não, muito é bizarro, forte em mim. o jeito, lógico, isso não tem nada a ver com trading, mas tem a ver também. Esse é o ponto, né? Que, tipo assim, às vezes a gente tá falando sobre isso, tem alguns insights aqui, a pessoa, isso tem nada a ver com trade. Claro que tem. Por exemplo, casamento não tem a ver com trading? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com É trading. a vida da pessoa. Exatamente. É a vida da pessoa, Né? Vasco. Exatamente. É algo assim. Já veio um cara aqui que eu conheci também aqui por acaso e, pô, a gente conversa muito. E pra mim, o cara. Eu tenho um prazer de conversar com esse cara, assim. Eu adoro ele. Ele é inteligentíssimo também. Chama Ricardo Pisa. Ricardo Pisa. É, que veio aqui. Não é trader, nada. Acredite, eu trouxe o cara aqui porque eu falei, mano. Ele acrescenta. Eu falei, o que você faz tem tudo a ver com trading. Vem pra cá. Ele trabalhava, ou na verdade trabalha ainda com wealth management, etc, Sim, enfim, sim, né? Sim. Aí tem a ver com trade. Cara, o pessoal pirou no episódio do cara. Que legal. Pirou, porque o cara legal. é tipo, sabe? Eu perguntei pro cara aqui, na tora, eu falei, cara, como é que o cara tem que fazer pra escolher uma esposa? Eu tenho alguns critérios aqui Porra, o cara pra você. entende? Eu tenho alguns eu critérios trouxe aqui. isso pra cá. Já que a gente tocou nisso, por exemplo, e aí tem gente que fica, minha esposa não me apoia, gente, problema de família. Eu tenho um mentorado, por exemplo, que ele é excelente, um excelente operador. Mas ele briga tanto com a esposa, ele tem tanto distúrbio dentro de casa, que hoje, com o tempo, ele aprendeu que nesses momentos ele tem que ficar sem operar. Só que se deixar, ele vai ficar o ano inteiro sem operar, porque mas não ele é assim, briga né? todos os dias. E aí? Day trade é um negócio. Então, em um negócio, você produz todos os dias dentro desse negócio. Então, se a gente está falando de casamento, primeiro assim, né? Para você querer encontrar alguém, será que você quer, de fato, levar o resto da sua vida com essa pessoa? Você não consegue isso sozinho, mas se você não tiver decidido a levar isso, não dá também se a pessoa tiver essa seriedade. Mas, primeiro assim, coloca num papel que tipo de mulher ou homem você está procurando. Põe lá os principais itens que faz sentido para você. Tal. Tipo assim, queira mesmo uma pessoa que você faça sentido lá para você. E depois você pergunta se você é o homem ou a mulher dessa pessoa. Porque se essa pessoa tem tudo isso, quem que ela está procurando? Será que você é essa pessoa que ela está procurando? Perfeito. Então seja essa pessoa que ela está procurando. E começa a procurar. Tenha relacionamentos com clareza. Tipo, eu não quero nada com você. Seja claro com a pessoa. Mas se você começar a procurar, fala assim, eu estou procurando alguém para casar. Então vamos nos relacionar e ver se você está dentro daquilo que eu procuro. E se demete, aí assume o compromisso, Agora, assume o compromisso sério. Porque o que eu entendo de casamento, Vasco, é assim, é uma entrega que eu faço para minha esposa.
Então eu tenho que olhar para ela. Ela é diferente do que eu penso. Nós somos pessoas diferentes. E isso que você falou, que essa pessoa, tipo, ela entra em conflito, toda hora ela tem que, tipo, reverter a esposa. É o contrário. Por exemplo, para mim, o projeto família, é esse o projeto da minha vida. Os meus negócios estão dentro do projeto família. Então, se eu tenho um projeto de alavancagem de um negócio, o que eu faço? Eu vou incluir a minha família, a minha esposa, no caso, eu vou vender esse projeto para ela. Agora eu tenho que estar pronto para fazer esse negócio acontecer, porque ela é a pessoa mais perto de mim que me conhece por inteiro, né? Dentro de um relacionamento, na visão que eu tenho, não existe nenhum tipo de relacionamento tão profundo que um se conhece como o casamento. Perfeito. Como duas pessoas que estão construindo uma família, se conhecem mesmo. Então, a Solange, no caso, que eu estou com ela há 35 anos, que tem a ver com essa mentalidade, eu fui muito sério na hora que eu fui pedi-la em casamento. E eu fui muito sério assim, porque isso é de firmeza, né? Quando a gente fala lá do trade, as inconsistências lá da vida, você vai pro day trade, Vasco, elas são reveladas, porque você está dentro de um modelo de negócio que ele não aceita inconsistência. Ele não aceita demora de tomada de decisão. Ele não aceita uma decisão que você questiona. Ele não aceita você, tipo, não era para ter decidido. Então pensa antes, pô. Então enxerga isso antes, né? Então, para eu pedir a Solange em casamento, eu estava certo assim. Ela é a mulher da minha vida. Agora eu vou ver se eu sou o homem da vida dela. Agora, se ela não topar, eu não continuo mais. E você concorda aqui comigo, Vasco, que você tem uma conversa com uma pessoa que você está se relacionando, você quer ela, você tem liga emocional, e você tomar uma decisão de casar, e se ela não topar, você acabar com aquele relacionamento na hora, você concorda que não é um negócio fácil? Concordo, muito. Entre não fazer o fácil, é fazer o que é necessário. Porque uma das coisas que eu fiz, e essa mentalidade forte, ela produz isso, é discernimento, por exemplo. Eu fui lá com expectativa zero. Claro que eu queria que ela topasse o casamento, mas existia a possibilidade dela não topar. Existia a possibilidade vamos deixar assim como tá. Eu falei, não, assim como tá não vai ficar. Então eu estava assim, se ela não topar, eu vou chorar, vai ser difícil, vai ser ruim, vou ficar sofrido. Mal. Eu vou ficar mal. Uhum. Mal eu vou ficar, mas vai passar. Perfeito. E o amor que eu entreguei para ela está em mim. Eu vou conseguir encontrar uma outra pessoa. Quando você leva isso para o day trade, é quando você está analisando para abrir uma ordem, se é exatamente, vamos colocar assim, se é a tua esposa que você está procurando, né? Perfeito. Você vai pedi-la em casamento. E se não é, não abre, tira teu time de campo, né? E se vai para cima, conduz, né? Que eu falo até para minha galera, viu, clica, não viu, não inventa, cara. Então, a vida da pessoa está ligada em tudo que ela faz, não é o day trade, é só um reflexo, né? Não é só um reflexo, é um reflexo. Não sei se você vai concordar comigo. Concordo, né? Concordo muito, até porque assim, para a gente poder se desenvolver dentro do mercado, todo mundo aqui que está nesse processo, que está ouvindo a gente, as pessoas que estão ouvindo, que já sentem que se desenvolveram, enfim, né? Cara, o desenvolvimento pessoal é importantíssimo e ele reflete totalmente nos seus hábitos, a sua disciplina, o que você acredita, a sua crença, a confiança, autoestima. Cara, a tua autoestima é baixa, não vem pro mercado. Ou se vier, já vem preparado para subir ela, então fodeu. Como é que o cara, tipo, uma das coisas que tem a ver com mudança comportamental, mudança de mentalidade, Vasco, é assim, como que a pessoa tem uma baixa estima dela mesma? Como é que ela se permite ter uma baixa estima dela? Cadê o valor que ela não está dando para ela, né? Eu sempre digo assim que a pessoa mais importante, por exemplo, Vasco, da sua vida é você. Se você não cuidar de você, se você não se atentar com você, se você não exigir de você, se você não olhar com critério para você, como é que você vai se dedicar para tua esposa, para os teus projetos, para as tuas coisas? A mesma coisa quando você está num avião. Quando dá uma pane, oxigênio vai em quem primeiro, Vasco? Vai primeiro Você tem o teu filho e tem... É você.
Exato. A máscara vai para quem primeiro? Você, para depois você coloca nele. Exatamente. Primeiro você vive para poder fazer outro Exato. viver. É o famoso, você quer ajudar alguém, se ajude primeiro. Com né? certeza. Com Boa. certeza. E Boa. não é sempre fora. É com, sabe, não é só um senso crítico, né? Como que a pessoa não se valoriza. Então você vê as inconsistências das pessoas, né? As ligas emocionais que ela se permite e vai para o mercado, o que que acontece? Se estoura. Sim. Se estoura, E né? aí tipo, se expõe numa intensidade muito rápida, né? Sim, sim. Você acha sim. que isso acontece porque envolve dinheiro? Ou você acha que se... Na verdade, quase tudo, business, etc., no final das contas vai envolver dinheiro. Mas você acha que é devido à velocidade, ao débito e crédito, vamos assim se dizer, do day trade, né? Principalmente a maioria que tá ouvindo a gente faz day trade. Sim, Então, assim, grande parte foi a day sua trade. cagada hoje, ela não reflete daqui 6 meses. Né? Na hora, né? É tipo, pô, tá feito. Né? Você fala, porra, amanhã, 8 horas da manhã, quando você abrir seu extrato, vai estar lá. Tá o resultado Negativo e lá. positivo, Uhum. né? Você acha que é devido a essa velocidade ou é devido à atividade em si? Se fosse se demorasse 6 meses, você acha que seria rápido do mesmo jeito? E acrescentando a pergunta, você acha que a gente dá muito mais valor ao dinheiro do que ele merece? Ou é justamente dar pouco valor ao dinheiro? Legal. Assim, ó. Primeiro assim, Vasco, algumas palavras eu também elimino e faço a galera eliminar. Acho é uma coisa que eu tô em dúvida. E se eu tô em dúvida, eu não vou ficar com ela. Uhum. Então você tá me fazendo uma pergunta. Eu não vou falar o que eu acho. Eu vou falar o que é e aquilo que eu entendo nisso. Que eu preciso tratar as coisas com convicção. Porque senão eu não avanço. Então, primeiro, a galera entra no mercado por causa da grana. E o que acontece dentro de nós? Existe uma parada dentro da inconsistência, Basco, que ela é assim altamente destrutiva se você não cuida, chamado ganância. Então, a ganância é como se fosse uma árvore que ela vai ramificando para outras coisas dentro da vida da pessoa e ela ativa isso todo momento quando ela não aceita aquele loss, por exemplo. Então, ela ativa a ganância. Como que levou esse dinheiro de mim? Então, o mercado, ele trata isso, ele trata de dinheiro. A galera entra por causa disso, mas depois eles verificam que não vai permanecer por causa disso, porque dinheiro, na visão que eu tenho, ele é apenas uma métrica, ele é um medidor de quanto você está valendo. Quanto você, Vasco, hoje produz por mês. Essa é a tua performance hoje. Boa. Então você vai para uma performance X+1. Você não quer mais dinheiro, você quer performar mais, você quer valer mais. O teu comportamento está valendo mais. É assim que eu vou levando a galera, entende? Então, não dá para não falar de dinheiro. Eu também não curto quando a galera fala o dinheiro é uma consequência. Não, o dinheiro está dentro da estrutura capitalista. Não tem como você não investir tempo e não ter dinheiro ali. O dinheiro ele vai medir como está esse teu negócio. Ele mede a performance tua. Entende? Então, eu vejo uma galera sem visão, eu vejo uma galera sem preparo, sem entendimento, sem clareza. Né? Ele entra enxergando facilidade. E todo o processo de alavancagem de resultado, não existe nenhuma facilidade. Nenhuma. Tem todo um processo ali de mudança mesmo de mentalidade. Sem essa mudança, não tem esse resultado. Como é que a pessoa, né? É o que acontece muito. Ele tem êxito fora do day trade. Uhum. Ele entra num grande equívoco assim. Cara, eu já fiz isso aqui. Quem fez isso aqui, olha esse negócio simples. Porque é simples o day trade. Você abre uma plataforma, abre uma conta numa corretora, baixa uma plataforma, CPF, abre uma conta digital, põe o dinheiro na garantia da corretora, abre e fecha a ordem. É simples, mas não é fácil. Então ele olha essa complexidade de resultados que ele já fez na vida, profissionalmente e empresarialmente, ele entra dessa maneira. Ah, se eu venci lá, eu vou vencer aqui. Só que a gente está falando de um negócio altamente exponencial, de um negócio de altíssimo risco, e ele vem despreparado. E aí o que acontece? É bola de cristal, né? Vai dar problema. Vai dar merda, né? Ou seja, não vai dar certo. E aí eles vão buscando soluções sem acertar o interno, sem acertar a vida, sem acertar a forma de pensar. Eles querem resolver o externo. Então você vê muito equívoco nisso.
E um desses atrativos, desses equívocos, Vasco, é o poder que você vê que o dinheiro traz. E as pessoas têm que estar com cuidado com isso. Porque o dinheiro é uma métrica. Você não pode estar em prol dele. Cara, não o dinheiro é para você, tipo, ser generoso com alguém ou te dar acesso. Você mora fora de São Paulo, o dinheiro te dá acesso a isso. Você não é mais e menos que ninguém. Eu não sou mais e menos que você. A gente está falando de resultados. Então, você vê uma galera totalmente despreparada desse comportamento, dessa mente, dessa forma de pensar. Aí eles entram, claro que vai se dar mal. E tem muita gente, né, Vasco? Tem muita gente que se dá mal, né? Você conhece isso bem, né? Eu tô 3 anos, imagina quanto tempo que você não tá, né? A maioria disparada se dá mal, né? Mas é aquilo, né? Com o tempo, hoje, por exemplo, você, eu... A gente conversa 10 minutos com a pessoa, a gente sabe se ela tem uma probabilidade boa de se dar bem aqui ou não. Verdade. Né? Já faz um algoritmo das respostas dela, né? Na hora. Você já tem uma percepção do comportamento dela, né? Fala, esse tem uma boa probabilidade, esse tá no meio do caminho, esse aqui tá no 0, esse aqui vai se frustrar muito. Exatamente. Esse aqui vai ser a sofrência braba. Exatamente. Né? E aqui... A maioria das queixas, por exemplo, eu sei que o pessoal te procura, basicamente, com N queixas. Sim. Né? N. O pessoal vai chegar lá e vai falar, pô, eu não sei mais o que fazer, eu não aceito perder, eu sou bom, eu ganho 21 dias úteis. No último dia útil eu gosto de devolver tudo. Entendeu? Enfim, qual que é a queixa padrão? A queixa que você fala assim, essa aqui é disparada ou não tem a disparada? É uma mescla, Vasco. É uma mescla. Mas se eu fosse pensar um pouco no que você está me falando, a entrega do loss acima do gerenciamento de risco, eu creio que é a maior. Tá. Né? Dele não respeitar esse gerenciamento, ou seja, o meu loss é aqui, né? Eu sempre falo que o loss, ele é você produzir menos. Né? E a galera, como assim tá produzindo menos? Ué, se você tem uma produção métrica na semana de R$1.000, então se você deu um loss e fez 800, você produziu menos, né? A galera se perde dentro do processo, né? Ela se deixa levar pelos resultados ali, né? Sim. Então, isso faz um descontrole da tomada de decisão dela. Ela deixa as emoções controlar. Então, eu vejo muito isso, eles não respeitarem o loss, né? Eu vejo um absurdo, né? Tipo, você falando, e eu ouço isso muito. A galera, eu tô produzindo e entreguei tudo. Falei, cara, que mente não empreendedora tem essa pessoa? Como que um negócio você produz tanto e depois você entrega tudo? Como é que... É insanidade isso. Você vê que é um despreparo, né? Sim. Tu produz, sei lá, R$10.000 e no outro dia você entrega 11. Que tomada de decisão absurda é essa? Abcego, abmudo, né? É um negócio, assim, irracional, né? Você vê que não tem uma mentalidade empreendedora, preparada para isso. Então... o loss, né? O não respeitar o loss é o que eu vejo sempre. Boa. É a maior parte, né? Olhando assim, dando uma analisada. É assim, mas quando eu vou checar, eu vejo muita inconsistência na vida das pessoas. Relacionamentos mal resolvidos. Inclusive, amanhã tem um mentorado, né? Mandar um abraço aí pra galera do Ninho das Águias, né? Que a galera ficou sabendo, os xiitas ficaram sabendo, né? Vai casar, porque aonde eu vejo, Vasco, inconsistência, eu sei que vai refletir dentro do day trade. E eu futuco a vida da pessoa para ver isso. Então, quando eu vou checar essas dificuldades que eles dizem, perco mais, eu não sei segurar a ordem, ou eu sou... Isso aqui eu ouço muito. Meu trade system é top, eu sou muito bom. Quando eu vou para o simulador, faço replay, é sensacional, mas quando eu vou para a conta real, eu entrego tudo. Isso eu vejo muito também. Como que eu consigo fazer isso? Como que eu realizo isso? Aí, quando eu vou checar,
eu vejo essa pessoa com inconsistência na vida dela. Ela faz coisas equivocadas, engana as pessoas, mente, e ela também se engana. Mas como assim, Gerson? Porque o simulador, ele é assim, ele é um treino e um preparo para o real. Então, ele não leva a sério o simulador. É como você falasse o seguinte, um piloto de Fórmula 1, ele tem o treino oficial de classificação para corrida. Como é que ele vai para a pista antes do treino oficial? Ele vai brincando? Ele vai tipo assim, passeando? Ou ele vai levar a sério aquilo? É isso. Porque ele vai reproduzir aquele comportamento lá no treino oficial. Então você vê também que a pessoa se engana, a pessoa não leva a sério. Ela engana os outros, mas ela se engana. Isso é fragilidade. Então eu vejo toda uma incoerência, né? Toda uma incoerência na vida da pessoa. E aí quando a gente começa a tratar isso, como eu estava dizendo, amanhã tem um mentorado que está casando, né? Que quando eu peguei ele, e ele inclusive está tendo resultados que não é coincidência, que eu nem gosto dessa palavra de coincidência, né? Ele está relacionado imediatamente. Ele começou a acertar a vida dele com coerência, com consistência, inclusive o relacionamento dele. Eu falei, o que você quer com essa moça? Eu falei, eu quero casar com ela. Ela é a mulher que você escolheu para o resto lá da sua vida? É. Ela sabe disso? Eu falei, então checa com ela, porque é o seguinte, essa relação tua não vai ficar do jeito que tá. Vocês vão casar. Aí marcou, data de casamento, tá casando amanhã, enfim. Boa. Ou seja, leva a sério, as coisas rápidas, consertando a vida. Boa. E aí, você concorda, Vasco, que quando você conserta a vida, você fica firme, você fica forte, você fica mais preparado, Equilibrado, pô. equilibrado. E aí, quando você vai tomar as decisões no day trade, você percebe outro resultado. Inclusive, teu trade system, você percebe que você está vendo o que você não via antes. Você enxerga o que você não estava vendo antes. Tá mais claro. Fica mais claro. E é todo um processo, né? Então, e essa trabalheira comportamental, e eu gosto muito disso, na verdade, né? Tá. E eu digo para eles assim, tudo que você vai apresentar de adversidade para mim, e durante esses 30 anos que eu sempre fiz isso, mudança comportamental e exponenciando a vida das pessoas, tudo que você vai apresentar não tem nenhuma novidade. Zero novidade. Nem nada que você vai falar para mim, fala assim, nossa, eu vou te dar trabalho, Jerry. Não tem novidade. Ele vai falar assim para mim, Jerry, eu estou passando por isso. Eu não vou falar para você assim, nossa, cara, isso eu nunca vi. Não. Não tem, Vasco, de brincadeira, porque são tantas pessoas, são tantas vezes que eu fiz isso, tantas vezes eu fui lá no ponto A lá da pessoa de inconsistência e trouxe ela pro ponto B, que inclusive essa trilha já tá uma vala, né? De tanto que eu já fui e voltei trazendo as pessoas. Mas o que é inspirador para mim? É a história da pessoa. Porque a tua história, Vasco, a história do Ierab, do Black, dos mentorados, do Antônio Ricardo, do Eberson, do Márcio Romani, que está casando amanhã, enfim, são histórias únicas. E o que você vê é o que eu sempre vi nesses 30 anos. Você vê uma pessoa mais feliz, mais leve, mais pronta, e a gente vê isso também nos resultados, né? Bacana. Que eles vão acontecendo, você vai transformando, eles vão produzindo num processo de escalabilidade com o maior cuidado, sabe? Com zelo, cada um na sua individualidade, sem loucura, sabe? Porque a gente está falando da vida da pessoa. E esse modelo de negócio que você te libertou, né? Com certeza. Primeiro ele me massacrou, depois claro, ele me libertou. Ele te mói mesmo, mas ele te mói. É o que eu faço lá na mentoria. Eu moo os caras. É moído. E é assim, eu tipo, Vasco, eu chego nos caras, tipo, eu lidero, eu comando a parada. E aí eu falo assim para eles assim, o negócio é o seguinte, para eu te liderar, quero saber se você aceita. Se ele aceitar, quem mandou abrir a boca? Aí alguns, né, falam, não são tantas operações que nós combinamos? Por que você fez uma a mais? Quem autorizou você? Bom, eu não quero falar mais sobre esse assunto. Se precisar falar, a conversa já vai ser outra. Os caras já tipo meio, tem que prestar conta, não tem jeito, né? Então isso dá uma inibida, sabe? Dá uma inibida, porque assim, uma das coisas que eu sempre vivi nessa mudança comportamental
É assim, você tem palestras, você tem vídeos, você tem, enfim, livros muito bons. Mas o que resolve? Você tem um líder que pega você pela mão, te conheça de verdade e vem te trazendo com as suas dificuldades, vem te rompendo os limites e fazendo você avançar e vai te puxando até onde é importante nesse modelo de negócio e como eu fazia sempre lá nas minhas empresas. Eu levava as pessoas aonde? Saía da total inconsistência e fazia elas viverem do resultado dela. Elas terem essa habilidade, que é o que você alcançou. Você não chegou num ponto que você está apanhando, aí você chegou num ponto e falei, o resultado está acontecendo. O resultado está acontecendo. E você vê que não é externo. Você percebeu, Vasco, que é algo interno, não foi? Perfeito. Se você ficar um mês sem operar, tudo bem, você vai voltar, tem um warm-up que você vai fazer, mas você tem certeza absoluta que você não perdeu a habilidade. É isso que eu faço com essa galera, entendeu? Boa. E deixa eu te perguntar uma coisa. Na verdade, são duas coisas, vamos para a primeira. O que você pensa sobre essa questão, por exemplo, da técnica? Tem gente que vai chegar lá pra você e vai falar, pô, meu problema é emocional. Na maioria das vezes, eu acredito que realmente é um problema emocional. Tipo, eles vão ter questões emocionais, enfim e tal. Agora, e sobre a técnica? Você acha que o pessoal peca muito na técnica? Tipo, a sua questão é emocional, mas me parece que você não tem tanta segurança técnica assim, ou que você não é tão bom assim, ou que você estuda pouco, ou que, sei lá, a sua bagagem tá fraca. Isso é algo que já apareceu por lá assim? É substancial. Ele é assim, ó, o emocional, Vasco, ele tá dentro do comportamental. Então as pessoas falam, meu problema, já não é nem o problema dele, mas o que está lá com ele. Estou com problema emocional, estou com um problema psicológico. Não, ele está com problema de comportamento. A mentalidade dele gera um comportamento que aciona esse emocional fragilizado. Por esse emocional estar fragilizado, ele pensa que o erro está na técnica. Aí ele pega um bom mentor técnico, que o cara entrega resultado, o que ele faz? Ele não consegue entregar o resultado que aquele mentor está entregando. Só que aquele mentor, ele construiu a identidade dele. Ele está dentro de um plano de trade que ele está totalmente confortável. Esse cara que adotou uma técnica, por falta de uma clareza comportamental, por falta de mentalidade, ele nem sabe se aquela técnica é realmente adequada para ele. Ele começa a justificar, ele começa a terceirizar. Além de ter o quê? Uma galera que pega uma técnica que ela tem a suma importância nisso, sem você enxergar exatamente as oportunidades reais que o mercado vai te dando, você só consegue através de um entendimento técnico, né? Que essas pessoas fazem? Elas não estudam de verdade, elas não se dedicam para aquela técnica, elas não constroem a sua personalidade dentro daquela técnica. É como um carro. Você pilota um carro, Vasco, se você me der o seu carro para pilotar, eu não vou pilotar igual. Eu vou pilotar, é diferente. E essa pessoa, ela não constrói essa identidade da técnica e ela fica sugestionando. Eu preciso mudar de técnica, eu preciso mudar de ativo. Eu vejo elas fracas nisso também. Em vez de ela pegar uma identidade dela. Posso te dar o meu exemplo lá para você? Do que, por exemplo, eu estou operando. O que eu fiz? Assim, para eu poder operar, eu tenho que estar confortável com esse modo operante, com esse trade system. E aí eu peguei um mentorado meu de ponta, falei, cara, me transfere a tua mentalidade técnica, comportamental, que eu quero enxergar o que você vê. Aí ele me transferiu e isso eu estava lá no índice. Aí eu tive todo o conhecimento do mercado, enfim, aquilo me ajudou muito a cooperar com a galera, falar mais a língua deles e saber o que eles estavam falando, né? Suporte, resistência, Harumi, enfim, né? O Fibonacci, quando eu soube, né? A razão áurea, cara, eu fiquei encantado com aquilo, enfim. E aí, Vasco, eu tive acesso, comecei a fazer os backtests para eu dar certo no índice, naquele modo operante daquele meu mentorado. E aquela volatilidade do índice não estava confortável para mim. Não estava com
confortável. Tipo, é como eu estava num carro e o carro é tudo bom, mas o assento Tá não meio- tá, sabe? Aham. Não tá do Meio jeito, solto, né? parece. E aí eu falei, cara, não vai rolar aqui pra mim. Não curti. E eu percebo essa galera, elas insistência é um comportamento fraco. Você tem que perseverar, mas tem que analisar um conforto daquele modo operante. O que é um conforto? Você está gostando de fazer aquilo. Você está curtindo. E eu não estava curtindo aquela volatilidade, aquele eletrocefalograma. Rabisca demais, né? Enfim, era a minha maneira de estar o quê? A fim de estar fazendo. Eu falei, cara, não vou fazer. Aí eu peguei um outro mentorado também de ponta, e eu não podia investir muito tempo, tinha que ser algumas horas, tipo 1 hora e meia por dia, devido a várias coisas que eu tenho que fazer. E ele operava dólar, abertura, agressão. E eu vendo os resultados dele, conferindo todos os resultados dele, enfim, falei, vem cá, eu quero agora você fazer o download aqui comigo. E aí eu tô lá no dólar, Vasco, com conhecimento essencial para operar. Porque, como eu digo, menos é mais. Então eu tenho o conhecimento necessário para operar. Boa. Aí eu comecei a fazer e aquela tendência, opa, gostei, curti. A tendência, né? Eu faço 6P, né? E tal, os 3 pontos de candle, tal, agressão, a VAP, Superdom, estocástico lento, é isso, né? Assim que fala, né? Estocástico lento, tal, os gráficos ali, enxergando, e aí gostei. Então eu vejo a galera não fazendo tecnicamente isso. Tipo, eu precisei ir pro índice e pro dólar. O que elas fazem? Bom, eu não vou pro dólar, porque o dólar é R$10 o contrato. É uma visão equivocada. Porque o que dá certo não é o ativo, o que dá certo é você operando o ativo que faz você estar confortável. Concorda? Perfeito. Então, eu vejo isso, eu vejo eles operando, tipo, 2, 3 ativos, eles confundem a cabeça deles. Sim. O que está dando mais dinheiro? Mas como que ele vai construir uma consistência sem dar certo em um ativo? Isso é empreendimento. Você pega grandes negócios, inclusive os nossos negócios, a gente alavancou primeiro com um produto. Vamos vingar um produto. A hora que você está construída essa consistência nesse produto, aí vamos para um segundo ativo, para um terceiro ativo, para um swing trade, enfim. E vamos amplificar, né, os PDVs, né, os pontos de venda, de entrada de grana. Então, eu vejo assim lá na técnica. E eu vejo muito eles, às vezes, Vasco, querendo a solução na técnica. E não é na técnica, é dentro dele. É como ele está ousando. Vejo também que você está falando lá de técnica, eles com medo de avançar, eu vejo muito isso, sabe? Tipo, ele não ousa. Aí você vai olhar a vida dele, não é uma vida ousada. É uma vida, sabe? Conformada, né? Mediana. E aí ele reflete lá também. Eu fico puxando eles, né? Vamos mais contratos, vamos se expor mais, vamos monitorar mais, vamos avançar, vamos para a próxima fase. Então, tecnicamente, eu tenho visto isso. É importantíssimo ter uma clareza técnica, que aquilo de fato é uma real oportunidade, saber como enxergar essa real oportunidade, porque eu também não via isso. Esse meu mentor, que é meu mentorado, né? Ele me explicando e eu não conseguindo ver. Mas até ele falou assim, já treina. Aí daqui a pouco eu comecei a ver. Agora eu tô vendo o que ele tá falando. Legal. Eu vejo a galera assim, querendo um resultado para ontem. E não acontece para ontem, Vasco. Sim. Não acontece. Eles pulam etapas, né? Então, você vê que tudo isso está ligado à inconsistência, né? Legal. E isso reflete muito, né? Na verdade, é o que você falou, né? A vida do cara vai refletir dentro do mercado financeiro. Né? É uma coisa só, né? Exatamente. É uma coisa só. E deixa eu te falar uma coisa. Você nessa posição, você enquanto líder, vamos assim se dizer. Vamos assim se dizer não, enquanto líder. Sim, pronto. Sim. Né? Você não é perfeito. Com certeza. Certo? Tem muitos defeitos, inclusive. Muitos. E assim, é porque às vezes as pessoas vão olhar pra você e falar assim, putz, esse cara faz tudo certinho, ele não tem problema nenhum. Ele não tem desafio nenhum. Mentira. Parece que só eu tenho problema, Mentira. só eu tenho as minhas aflições, etc. Enfim. O que te diferencia de quem acha isso, vamos assim se dizer, né? De quem acha que, enfim, ele precisa ali de uma liderança
E você, basicamente, é o líder. O que diferencia um líder de um liderado? No sentido de comportamento, no sentido prático. Então, assim, Vasco, a diferença ela é simples, mas não é fácil. Uma delas é essa: eu não escondo a minha realidade para as pessoas. Se alguém me pergunta o que está acontecendo, eu vou falar. E eu também tenho o hábito de mostrar o meu dia a dia para as pessoas. Só que a maneira que eu decido o meu dia a dia, os meus liderados veem que eles não fazem assim. Qual é a diferença? Eu não me deixo decidir pelas emoções. Eu tenho as emoções? Todo mundo tem. Ninguém consegue, Vasco. Eu não vou sentir isso aqui. Não consegue. As emoções vêm. A questão é que eu sei que é sentimentos, emoções. E sentimentos e emoções é altos e baixos. O alimento da emoção é esse alto e baixo, né? Esse eletroencefalograma. Vou te contar um episódio que a minha galera sabe. Eu tive uma situação com a minha mãe recente. Minha mãe estava tendo hemorragia, e aí minha mãe mora em outro país, minha mãe estava no Brasil, minha mãe fala dessa hemorragia, e eu levei ela num pronto-socorro, e aí ela foi atendida, e o médico na hora falou, vai ser internada. Eu conheço a minha mãe, eu conheço a história da minha mãe, eu cuido da minha mãe, eu sei como anda a saúde da minha mãe. Minha mãe está com 78 anos. E aí eu já achei estranho. Tua mãe precisa fazer um exame mais profundo, ela vai ficar internada. E é tudo particular, né? E aí me pediram um depósito, falou, você tem que fazer um depósito aqui para ela poder ficar. Aí eu fiz o depósito, contrariado, mas fiz. E beleza. E aí, daqui a pouco, o médico fala assim, ela vai ter que ir para UTI. Falei, pode parar. UTI não vai. E conversei com a minha mãe e falei, mãe, todo o teu estado não precisa da UTI. Bom, nessa situação, Vasco, eu falei o seguinte, mãe, nós vamos fazer o seguinte, eu vou te levar de volta para os Estados Unidos. Você vai voltar para os Estados Unidos. Eu vou te tirar do hospital, ok? E vou te levar de volta. Eu quero saber se você está comigo nessa, mãe. Porque é arriscado eu fazer isso, mas pelo quadro que está acontecendo aqui, eu prefiro que você seja assistida lá. Concorda, Vasco, que é um negócio delicado, com uma hemorragia? Tá maluco? E aí o médico fazendo um monte de por que não. É o que eu vejo as pessoas. A diferença é do liderado quando ele vê as adversidades, ele mergulha na adversidade. Ele mergulha emocionalmente na adversidade. No meu caso, essa diferença, eu observo. Eu estava checando, falei, por que o médico está impedindo a minha saída? E fui falar na superintendência, enfim. E a gente está falando, começou essa brincadeira às 8 da noite, já era meia-noite. Minha mãe lá na enfermaria, lá da UTI, e eu naquele impasse, o médico não quis me liberar. Eu falei, aí fui na superintendência e falei, eu vou tirar minha mãe daqui. Falei assim, se você for tirar a tua mãe, a gente vai abrir um BO. Os caras evitando a saída da minha mãe. E eu estava certo já na minha decisão de tirá-la do hospital e levá-la lá para os Estados Unidos. E aí, enfim, tirei minha mãe, estava para pegar o carro para ir embora. O médico vem com o assistente e fala, não tira ela daqui, a hemoglobina dela tá tanto, tua mãe está tendo hemorragia, ela corre risco de vida, não tira daqui. Inclusive, nesse meio termo, Vasco, eles pediram, tua mãe vai para UTI, esse depósito que você fez não é mais, precisa 5 vezes mais. Falei, não vai. E a minha esposa me questionando, falou assim, você não está decidindo tirar a tua mãe daqui por causa de dinheiro? Eu fiquei pensando, falei, pô, não é grana, o dinheiro está envolvido, mas não está em primeiro lugar. Você vê que a tomada de decisão emocional, o dinheiro está em primeiro lugar, e o dinheiro aqui não estava. Bom, resultado, eu olhei no olho do médico e falei assim, eu estou certo da minha decisão, porque ela não estava embasada nas emoções. Estava embasada em onde? Numa análise, de uma checagem. Eu conhecia a saúde da minha mãe, eu sabia que o negócio não era daquele jeito, por mais evidência. Resultado, tirei minha mãe às 2 da manhã, 6 da tarde minha mãe já estava nos Estados Unidos, 7 horas já estava lá no hospital. Resultado, minha mãe não tem nada. Minha mãe não tinha nada. Ou seja, era uma hemorragia que aconteceu, de uma ferida interna, e aquilo passou, e aquilo foi. Então, você vê que uma tomada de decisão embasada nas emoções consome uma pessoa. Você já pensou? Minha mãe 5 dias num hospital particular, numa UTI, que de repente custa 150 pau por dia. Isso quebra uma pessoa. Você vê que uma tomada de decisão equivocada
quebra a pessoa no mercado financeiro, porque ela se deixa levar pelas emoções. Então, o que a galera vê da minha parte, eu não decido nada pelas emoções. Eu sinto, eu recebo as emoções, mas eu não decido o Vasco pelas emoções. E eu mostro isso para eles, eu treino eles, eu mostro. Essa semana teve um que falou, Jerry, eu preciso te contar um negócio. Cara, eu tô saindo com uma menina, a menina aqui falou que tá grávida. O que eu faço, meu? Falei, simples. Ela que você quer viver pro resto da vida? Não, fala isso pra ela. Mas a criança, assume? Não estava legal vocês fazendo? Mas a menina disse que ela não tem um bom relacionamento com a mãe. Se ela conta pra mãe, ela pode sair de casa. Falei, o que você tem que ver com o relacionamento que ela tem com a mãe? Pois é. Falei, então não compra aquilo que não é seu. Conversa com essa menina com seriedade. Vai ver se realmente o filho é teu. Falou, não, já eu acredito que é meu. Beleza, mas checa. Faz o exame, caceta. Confirma e dá uma confirmada aí. Confirmou? Beleza que tá tudo mostrando que é seu, mas checa. Checa. E abre o jogo pra menina o que você quer com ela, porque eu já tinha te falado antes. Então, as pessoas se deixam levar pelas emoções, decidem pelas emoções, pelos apegos emocionais. Quando você tem uma mentalidade forte, as pessoas falam muito pra mim, você é frio. Falo, eu não sou frio. Eu sinto as coisas, só que eu não me deixo levar. Por quê? Eu sei que quando eu me deixo me levar pelas emoções, eu estou no mercado, Vasco. Isso eu passo, eu estou sentindo aquilo que vocês sentem. Tem ali, eu fico vendo, abriu minha confluência, é hora de eu entrar, não é hora de entrar, não é, não confirmou, não confirmou. Eu não decido enquanto não me mostra a entrada. E se não me mostra a entrada, eu não entro. Então eu não tenho achismo. Ou é ou não é. Então essa é a diferença. Independente do resultado também, né? Exato, porque o resultado, ele acontece porque... E outra coisa que eles veem é uma firmeza. Eu falo para eles assim, ó, não seja porta. Como assim porta? Porque porta é o seguinte, ela pode ser um cofre, uma porta, mas ela abre. Seja um muro, seja uma muralha. Falei, eu sou uma muralha, eu me tornei uma muralha. E é isso que eu levo às pessoas, para elas se tornarem uma muralha na tomada de decisão. Porque eu, nessa decisão lá com a minha mãe, Vasco, eu praticamente fiquei sozinho. A minha esposa me apoiou, mas, meu, e se eu erro nessa tomada de decisão? E se minha mãe morre? Mas eu tava ali certo, cara. Claro que eu tava aflito. Pô, minha mãe durante o avião, como é que é e tal, ela chegando, eu não dormi, tem toda essa parte emocional. Até ela tá na mão do médico, fazer o SCAD-CAM lá e ter toda uma resposta e falar, cara... E eu falar assim, pô, eu decidi certo. Não é assim que acontece numa ordem? Perfeito. Você fala, caraca, abri uma ordem, eu enxerguei. Realmente o mercado tá dando essa fluidez. E você tá certo, porque você se embasou não pela emoção na sua tomada de decisão, pelo que você viu, pelo aquilo que você treinou o teu olho, a tua percepção, os cognitivos, né? Então e deixa eu te falar uma coisa. Uma vez eu ouvi de um conhecido, inclusive, que ele falou assim, cara, na minha opinião, as melhores operações normalmente são tomadas contra-intuitivamente dentro do mercado financeiro. Aí eu parei pra refletir sobre o que ele falou, falei, contra-intuitivamente, não é mesmo. E vou te dizer que assim, eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu acho que eu entendo o que você tá querendo dizer, mas será que é contra-intuitivo de fato? Tipo, é contra-intuitivo? Pra mim, não é. Eu não acho que seja contra-intuitivo. É feeling. Então, justamente, porque se percepção. É feeling, é intuitivo. Não, o feeling é uma percepção. O feeling é uma congruência de reações que você treinou pra caraca e que você acaba tendo aquela reação. É como um reflexo. Você tá dirigindo um carro, cara, você não fica pensando o que acontece, você tem habilidade. Então você tem um feeling, pô. Só você ouve os barulhos do teu carro e quem tá lá há pouco tempo lá não ouve. Aquilo é feeling, aquilo é real. Teus cognitivos estão todos ligados naquela situação. E aí quando surge uma oportunidade, que é o que você vê, que os traders consistentes veem, eles clicam. Contra-intuitivo não é uma intuição, o feeling é uma percepção, é um know-how, é um patrimônio. Cara, é sensacional isso. Chegar nisso, é sensacional. É difícil explicar, né? É difícil explicar. Feeling, né? É difícil explicar. É difícil definir. É difícil. Mas é uma habilidade, pô. Você adquire ela, você conquista ela. Aquilo é pertinente, aquilo é seu.
E é gostoso isso, né? Você levar a pessoa para esse lugar. O que é que eu faço? Eu tiro ela da total inconsistência, faço ela, Vasco, não ser refém de nada e de ninguém. Ela até pode continuar trabalhando fora do mercado por opção. Ela pode ter a empresa dela por opção. E se ela quiser viver só do mercado, é uma opção também. Ou seja, ela está livre. Boa. E é gostoso isso. Eu digo para ele, né? A gente está tomando uma Coca-Cola que está te patrocinando aqui, que você falou, né? Com certeza. Você paga ela. Eu pago e ela aparece. Então, é assim, imagina que você nunca tomou Coca-Cola, eu falo lá para eles, não adianta eu explicar a Coca-Cola. Toma, Vasco, toma e depois me fala. Então, viver do mercado, não ser refém, não é eu falar para você. Então, eu vou conduzindo essas pessoas a chegar nesse lugar de não ser refém de nada e de ninguém. E é um marco que acontece, né? Você vê uma ruptura sendo construída e você vê ela vivendo o novo, vivendo uma outra coisa, uma outra realidade. Aquilo que ela vivia está no passado, está na memória dela. Ela se vê uma pessoa que fala diferente, pensa diferente, as pessoas à volta dela já percebem essa diferença imediata, sabe? Então, é muito prazeroso, é muito gostoso isso. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha que é alguém que tem um trader que tem medo de perder, por exemplo? O cara chega pra você e fala, Gerson, eu não consigo operar bem. Ah, por quê? Porque eu tô com medo de perder. Primeiro, E aí? eu ensino ele a se comunicar corretamente, porque a comunicação correta, Vasco, ela produz um resultado. Então ele não perde dinheiro, porque a mente, quando ela enxerga perder, é uma coisa. Ela entregou dinheiro no mercado. A atitude dela, o comportamento dela fez ela entregar aquele dinheiro. Agora, o que ela faz? Ela vai, por falta de ela tomar a decisão corretamente, tipo, opera ou não opera, ou abra a ordem ou não abra a ordem, conduz a ordem ou não conduz a ordem, ela vai tomando loss. Aí, ela se afeta, ela se permite com aquele loss ser afetada, porque é algo emocional, que é algo também que eu treino a galera, é o seguinte, nada e ninguém te tira do centro a não ser que você permite. É como o Vasco assim, se você passar o teu cartão de crédito para comprar alguma coisa, você vai ficar assustado se aparecer a tua permissão lá na fatura? Você fica, Vasco? Claro que não. Nossa! Comprei um iPhone 15 Pro, cara, titânio, como que apareceu na minha fatura? Porque você permitiu. Então, aquilo que a gente permite nos afeta. Então aquela pessoa se permitiu ser afetada por aquele loss, aí, por ela estar com aquele efeito, ela vai para uma nova operação para um próximo dia. E ela já não está inteira. E aquilo, a probabilidade, o que é? Ela tomar um loss de novo. Então ela tem uma sequência que ela constrói, eu chamo de sofisma, acredita uma mentira. Eu estou perdendo muito, eu não consigo, eu não sei. O que é necessário ela fazer para ela reverter essa situação? Ela voltar exatamente pelo modo operante dela. Ela voltar a treinar exatamente do jeito que é para ela fazer o processo da tomada de decisão. Então, ela vai começar a ativar a confiança que está nela. Ela retoma isso. Então, eu mostro para ele que o que ele está falando não existe. E aquilo é uma situação que ele construiu, que ele provocou. Lembra que eu te falei, tipo, antes da gente iniciar aqui, aquela fórmula lá da frustração, lá da satisfação? Sim. Então ele foi cavando frustração. Ele foi cavando. Porque ele construiu também expectativa desses resultados, está embasado em coisas. Então ele não ser permitido nisso, ele não ser mais permissível. E ele vinha construindo a tomada de decisão com critérios, com esses indicadores, olhando e filtrando isso. Então ele vai ativar a confiança e aquilo vai crescendo nele, enfim, e ele vê que ele sai desse processo, dessa entrega, dessa grana desnecessária, né? Tô conseguindo te responder? Sim, sei lá, tá claro, né? tá claro. Você como trader, né? Tá claro, Importante sim, aí. faz sentido. Você vê que é comportamental, né? Isso, e aquilo, né? Só se
conquista isso, só se restabelece essa confiança fazendo, né? Fazendo. Você tem que Botando- fazer. Fazendo. Falar, mas amanhã eu vou ter que fazer, mas eu Fazendo, não tô metendo confiante. essa- Então, você vai fazer sem confiança. Você Mas vai, você vai ter que fazer. ativá-la, você vai ativá-la. É isso mesmo, tipo, não é fugir, não é se desviar. E você vê que ele faz isso lá na vida dele. Então, essa história que eu te falei lá do rapaz e da menina, não é fácil ele falar com ela sobre isso. Não é fácil ele falar desse tema gravidez, casa, Sim, não é um sim. negócio fácil, mas é necessário. Então, mente forte faz, Vasco, o que é necessário. Não é o que ele quer fazer. Então, deu pane, estou tomando loss, eu vou exigir de mim, eu vou ativar essa confiança novamente, eu vou para o mercado, e ela conversa com ela mesma. Eu não sei se você faz isso, mas eu converso comigo todo Conversa até momento. sozinho, cara. Então eu fico Em assim, voz Jerry, não é alta, assim, isso. Tem hora que eu Jerry, tô... não é assim. Jerry, e tem alguns mentorados que eles fazem isso, tem um que fala assim, Jerry, eu falo em voz alta, cara. Fala, fulano, não faz isso, fulano, presta atenção. Porque você vai dando um comando para você, né? Sim. Então, ele chegar nesse lugar dele viver do mercado, arrancar um dinheiro do mercado, depois, Vasco, vamos para um processo de alavancagem, gradativamente, subindo os contratos de uma maneira saudável, que ele entre em outras camadas emocionais, que ele vai construindo toda uma estrutura. É um outro planeta, é um outro mundo que ele Boa. começa a viver, né? Boa, totalmente. Totalmente. Parece que você como se desfez da miserabilidade e não, tá começando a ser... parece não, é isso parece, mesmo. Não, parece não, é, né? É, E exatamente. Se desfez assumiu mesmo. uma capa de Aham. uma capa não, né? Assumiu um corpo de prosperidade, É, exatamente. né? É totalmente exatamente. diferente. Ele volta para uma essência, né? Sensação Porque, boa da cara, porra essa. Nossa, Como é que é? essa é bom demais. Não é, Essa cara? sensação é boa demais. essa liberdade, É bom cara. pra caralho. Tá Cara, ó, maluco. você vê, imagina, se eu não tivesse construído essa liberdade, eu não conseguiria estar aqui hoje, Perfeito. não é? Eu dei uma prioridade, certo? Porque, pô, caramba. Então, você constrói isso. Isso é não ser refém. Pô, você sai lá da tua cidade, você vem pra cá, isso é liberdade. Boa. A liberdade, você investe o teu tempo como você acredita que faz sentido, que aquilo é importante, né? Que aquilo tem valor, né? Você não é de falou- qualquer maneira, né? Você falou de algo interessante aí em relação ao indivíduo subir os contratos de forma saudável, enfim. Vocês conversam sobre gerenciamento? Claro. Como é que você entra Com esses nisso lá, fundamentos. com a galera? É assim, para a gente construir escalabilidade, tem alguns fundamentos. Um deles é o plano de trade e outro deles é como ele lida com o gerenciamento de risco. Então, comportamentalmente, eu mostro o que é aquilo. Aquilo é um escudo, é uma fortaleza, te protege. Por exemplo, Vasco, você tem conta em banco. Você me entrega as tuas senhas? Não. Entrega para qualquer pessoa? Não. Como é que você não cuida do teu gerenciamento de risco? Como é que você não bloqueia isso? Como é que você não faz isso? Como é que você não trava isso? Como é que você não impede? Como é que você não protege o teu capital? Então a gente fala disso. Por quê? Emocionalmente você e comportamentalmente você é atingido. Então, em coisas da vida, você gerencia o risco. Por isso você não me dá a tua senha, eu não te dou a minha senha. Não é uma questão de confiança. É uma questão que isso é meu, é propriedade minha. Eu cedo para alguém, dependendo como for, com vários critérios, porque isso me pertence, isso é pertinente. E o teu capital, e o teu futuro, e aquilo que você quer para a tua vida. Então, claro que a gente fala do plano de trade, diário de trade, a importância disso, o home station dele, onde que ele está. Imagina, eu pego uns caras que nem plano de trade tem, os caras escrevem lá na mão, tem na cabeça. Que na cabeça, meu? Como é que você tem um negócio na cabeça? Como é que o negócio é mal feito? Cadê o zelo? Não é? Aí vejo, teve semana retrasada, teve um que falou, Jerry, está me falando de ser zeloso. Seja zeloso em tudo. Em tudo lá na tua vida. Onde você está operando, eu quero ver onde você está operando. Me mostra teu home station. Aí, poxa, eu vejo uma zona no cara, o cara faz no quarto, os guarda-roupa tudo zoado. Falei, cara, que confusão que é a tua vida. Ambiente bagunçado. Arruma tudo aí, meu irmão. Ajeita tudo aí, me manda foto de como que é feito. Aí teve um que falou, Jerry, eu tô com a tampa do meu carro, do combustível para arrumar, ó, amanhã tá arrumado. Aí ele me mandou uma mensagem, Jerry, arrumei a tampa do meu carro. Não pode deixar nada, cara. Não, mas dá agonia, cara.
Isso é muito real. É Isso muito real, pô. E isso é uma coisa que eu aprendi depois com o tempo. Nem sei se foi por causa do trading, Sim. nem me recordo, mas foi depois de um pouco mais maduro, né? Sim. Que, cara, às vezes eu chego na casa de uma pessoa, eu bato o olho assim, eu falo, nossa. Você já não decifra Eu já a pessoa, sei a vida Vasco? dela. Você já inteira, decifra. Você fala, ih, esquece. Aqui, aí, pô, você conversa 10 minutos com a pessoa. Você já sabe, cara. Aí ela fala, você olha pra casa dela assim. Você já enxerga? Sim. Cara, organização. Limpeza. Cara, tudo. Tudo, você analisa tudo. Minimalista ou não, né? Conta muito. Conta muito, cara. Eu Muito. falo assim lá pra eles, assim, você abre a minha geladeira, os rótulos tá tudo pra frente. Você abre meus armários, que a minha esposa é assim, cara. As camisas azul clarinha, cinza, sei o que lá, né? A xícara com as asinhas, né? Toda. Isso são detalhes. Você não tropeça num poste, você não tropeça num carro, num muro. Não, e eu acredito que isso faça muita diferença no Faz trade. toda a diferença. Faz toda a diferença. Muita diferença. Porque é uma riqueza de detalhes. São micro sucessos, Vasco. Micro atitudes. O fracasso ele é assim também. São micros fracassos, micros atitudes que a pessoa não enxerga. Eu faço eles enxergarem isso. E aí eu vou corrigindo, né? Acertando esses micro fracassos e trocando por micro sucesso. Ele vai, então, acerta uma coisa, acerta outra, acerta uma. Daqui a pouco ele vê, o trade está indo, está acontecendo, está avançando. Então, a gente falou do gerenciamento de risco, não tem como não falar dele e tal. E cuidar do capital, né? Você vê que é comportamental. É onde eu trafego, né? E gosto pra caramba disso, né? E aqui, indica pra gente 3 livros. 3 livros. Ponto de Inflexão, do Flávio. Tá. É Augusto. Um que é muito forte, eu li, dei aula dele, li com a minha esposa, que é muito forte, chama Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. E um outro muito legal, que eu gosto muito, chama-se Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye. Temperamentos transformados? Esse eu não Isso é falar. importante. No caminhar nosso aqui, Vasco, vai ser legal eu te falar qual é o teu temperamento primário. Porque o teu temperamento primário, ele tem fragilidades. Ou você é sanguíneo, melancólico, colérico ou fleumático. Isso é um padrão que Hipócrates decifrou isso lá atrás, 460 anos antes de Cristo, enfim. Todo um estudo protocolado, pai da medicina, enfim, né? Tim LaHaye foi um grande estudioso que também, coligado a esse livro, né? Tem um outro que eu gosto muito também, que é uma referência brasileira, que é Ítalo Marcilli, que ele fala dos 4 temperamentos. Ele é um fleumático, você vê transformado, né? Com certeza, dentro do teu processo de avanço, você transformou as fragilidades tuas, elas ficaram inibidas e começaram a potencializar as fortalezas do teu temperamento. Então, eles são fundamentos, sim, inclusive, de você mudar a realidade sua. Boa. Então, são esses livros aí. Excelente. Você falou que você tinha criado, que você criou, na verdade, um ecossistema, né? Vamos assim se dizer. O que é esse ecossistema, basicamente? Em que consiste isso? O que tem lá dentro? Porque toda vez que eu penso no ecossistema, todas as vezes que eu penso no ecossistema, eu penso num ciclo fechado. Eu penso num ciclo e falei, e o que tem lá dentro? O que é um ambiente, né? Quando você fala de mudança de mentalidade, então, o que pertence a esse ambiente? Você tem uma comunicação nele. E nessa comunicação, existem os lugares que você se comunica. Então, por exemplo, quem me vê no Instagram e me vê lá no YouTube tem acesso a essa comunicação, parte delas. Aquelas pessoas que entram e passam pela validação, Vasco, e entram na mentoria de Strava Trader, elas começam um processo de transformação dessa comunicação. E essas pessoas dentro lá da mentoria de Strava Trader que querem continuar comigo, elas são convidadas para entrar mais no ecossistema, que é o Ninho das Águias, onde eu dou uma continuidade com essas pessoas. Dentro do Ninho das Águias, eu tenho as pessoas que são alimentadas diariamente por essa comunicação. A gente toca na vida delas todos os dias, com algumas reuniões densas, importantes,
3 vezes por semana, tem uma de sábado. É muita comunicação e muita mudança de realidade das pessoas, que uma vai também tocando lá nas outras, porque quando você está com as pessoas certas, com a comunicação certa, a pessoa está fazendo o que é para ser feito, ela está na intensidade certa, ela tem um tempo de mudança. Então, dentro desse ecossistema também, dentro que saiu lá do Ninho, Vasco, algumas pessoas são convidadas para ir para o meu programa lá chamado DestravaCast, que é um podcast lá que eu tenho, lá no YouTube. E essas pessoas, os mentorados que estão lá, são pessoas com resultados, são pessoas como você, como eu, e que elas tiveram um resultado diferente de mudança comportamental. Então elas querem ir também para o DestravaCast, porque tudo online, é o momento da gente estar junto, momento de chegar lá no nosso estúdio. E aí, dentro desse processo do ecossistema, a gente vai promovendo a mudança comportamental com resultados significativos, né? Tem até uma gamificação lá que eu fiz, que ele vai ganhando alguns cadeados, Vasco, que vai mudando a referência financeira dele. Vai do cadeado de R$200, é um cadeado mesmo que ele recebe, é destravado, né? Simbolicamente, real, até o cadeado de 10K. Então é todo um processo que ele tem, né? De 200, 700, enfim. Ele recebe essa premiação no encontro anual que a gente tem, que vai mentorado, vai gente de fora, você vai estar lá, né? Tá de pé? Boa, lá no evento? Lá no evento, pô. Você tá de pé, ué? Beleza. Estarei lá. Vai ser muito legal. E aí, enfim, nesse evento é um marco, aonde todos se encontram, porque se encontra todo mundo online, vai estar todo mundo presencial. É gostoso isso? Acho que você sente da galera que está online lá contigo, onde você vê a pessoa. É diferente. Dá uma outra sensação, né? Então, esse ecossistema ele é formado e ele fecha esse ciclo com um EnconTrader anual. Então, tudo isso vai movimentando essa mudança comportamental, esse ambiente. Para te dar um exemplo mais prático, né? Se você sai do Brasil e você vai, por exemplo, lá para o Japão, o Japão tem um ecossistema, como ele se comunica, todas as estruturas ali, e você se ambienta com aquilo, você faz parte de. Então esse ecossistema faz uma pertinência, e essa pertinência provoca também os facilitadores da mudança. Boa. Tô conseguindo explicar? Tô conseguindo, para não deixar a coisa... Tá. Sem. Mas e aí o cara fica lá quanto tempo? Como é que é essa parada? Ele que fica define. lá nessa reunião lá e tipo, vocês fazem reunião 2 vezes na semana, 3 vezes na semana? São 3 vezes. Tem uma reunião de sábado muito densa, que é feita bem cedo. Tá. Depois eu tenho uma reunião de abertura da semana, que ele vai partir para os resultados semanais na segunda-feira, antes do pregão. E tem quinta-feira com um dos meus parceiros, que é o Black, que também é um cara super top ali, dentro do contexto desse ambiente nosso. Além dos contatos diários que eles me mandam, os relatórios que vêm lá da plataforma para enxergar todo o comportamento deles. E esse processo de mudança comportamental, Vasco, ele tem uma média de consolidação. Quando a pessoa deixa de ser refém, quando ela vive já do mercado, vive em média 6 meses. Então, essa galera dentro da mentoria, ela tem acesso a essa estrutura, são quase 2 meses praticamente, às vezes um pouquinho mais, toda a estrutura lá da mentoria de DestravaTrader. Elas são convidadas para ir no Ninho, ela opta de ficar comigo 6 meses, 1 ano, enfim. E grande parte renova porque quer ir, porque alguns levam um pouco mais de 6 meses, outros levam menos. E quem leva essa média de 6 meses quer continuar mais, né? Porque quer ir para a escala, enfim. Sim. Eu deixo eles bem tranquilos nisso. Hoje tem quantas pessoas lá dentro? Lá dentro tem 70 pessoas. É muita gente, cara. Tem 70 pessoas dentro lá do Ninho hoje, né? Porque é transitório, né? E o meu papel aqui é estruturar mais para eu manter sempre a individualidade, eu manter sempre esse toque individual. Sim. E alcançar mais pessoas. E uma coisa legal que eu sei que eu estou fazendo, que eu também fiz nos meus negócios, eu trago os mentorados para estar junto comigo no meu time. Recentemente, um dos mentorados chancelados, né? Que é a chancela é quando ele vive do mercado, que eu dou um documento lá no EnconTrader, como se fosse uma certificação, né? Boa. Então, para eles fazerem parte do meu time, tem que ser com autoridade. Então, recentemente eu contratei um mentorado, ele faz parte do nosso time, ele é remunerado para isso, então além dele viver do day trade, ele quer estar mais gente, então ele quer estar mais perto, né? Então recentemente aí eu contratei e sei também que dentro desse processo eu vou contratar alguns outros mentorados, porque eu não faço isso sozinho, a gente não vai sozinho, né? Não constrói sozinho. Perfeito. E quem tem a mentalidade, quem está conectado,
tem uma penetração direta para poder cooperar na individualidade. Boa. Então, pô, eu imagino aí dentro dos projetos lá que eu tenho, construindo eles, porque os projetos são projetos, você vai fazer vingá-los, né? Isso aumentar para 100 pessoas, 200 pessoas, mas sem perder, Vasco, a individualidade. Boa. Sem perder aquele toque específico, pessoal, né? Que é isso que faz a diferença. Sobre meta, por exemplo. Né? Você veio do... Área comercial, forte, você veio né? de um meio cooperativo. Cooperativo, né? Meta, indicador. Meta, tipo, você dorme com ela, acorda com ela e quando você acha que ela acabou, você dobra ela. Exato. Basicamente isso, né? Sim, sim. Você acha correto o trader ter meta, então, obviamente. Ele tem meta, o que é também, que eu explico lá para ele. Falei, primeiro, vocês não são vendedores. Vocês não estão aqui para ficar cumprindo meta. Mas existe uma métrica da tua performance, que isso é uma meta que você vai atingir. Você tem um alvo. Uhum. Então você vai buscar esse alvo, vai buscar performar esse alvo. Só que você não é escravo dele. Então você vai se preparar para construir essa formatação, essa performance. E uma vez que você vai repetindo essa métrica, aquilo já entra numa habilidade tua. Aí a gente aumenta essa métrica um pouquinho mais. Então eu não trago aquele peso de cumprir, ter que fazer, vou fazer a qualquer custo, porque não é assim. Você faz o que é necessário fazer, né? Então, mas sem se desviar, sem ele perder a referência. E me lembro também da minha métrica dentro lá do dólar. Eu estou numa métrica de 20 pontos por semana. Legal. Então eu tô lá. Hoje eu estou com 23 pontos e meio. Tá. Então, eu não vou fugir dessa métrica, mas é o que eu consigo fazer. Eu te pergunto, amanhã você opera? Opero. Você clica normal. Se me der a entrada, se o Mas você mercado já me der bateu a a meta da possibilidade... semana, e aí? Mas não tem problema, eu vou superar. Não tem problema. Porque tem a meta, certo? Aquela meta que, pô, ela é uma referência, tem o mínimo, né? Tem o ideal e a superação. Então eu tô aonde? Eu tô na superação. Você quer 80 pontos de dólar por mês, então, pelo menos. Não, eu nem sei se eu... Quer 20, né? Eu tô com 20, eu nem cheguei a pensar nesse número. 80 por mês? Ah, tá. Por porque mês. é 20 por semana. Você tá falando mês, desculpa. Aham. Eu tô na semana, na pergunta. Que é legal também você entender, e a galera que tá me ouvindo, todo o processo que nós entendemos de toda a alavancagem de negócio que nós fizemos através das pessoas, e eu também, claro que eu estou fazendo a mesma coisa, a parte semanal ela é fundamental. Você construir um resultado semanal. Porque através de uma performance semanal, você constrói mensal, o trimestral, os quarters desse ano e você fecha o ano. Você tem medidores e compensadores, né? Para você fechar a meta mensal, a métrica, você vai corrigindo semanalmente. Para você fechar a métrica trimestral, você vai corrigindo mensalmente. Aí você consegue ter uma estrutura anual de arrancar um dinheiro. Entendi. Então, eu levo as pessoas a entenderem, a enxergar e a produzirem. Serem empresários, né? Serem empreendedores desse modelo de negócio. Tá. Respondido? Tá claro aí também? O cara... Tá. Mas eu queria te perguntar outra coisa. Por exemplo, o cara bateu a meta do mês. Ok. Ele esperava bater essa meta no decorrer de 22 dias úteis, mas no meio do mês ele já atingiu a meta mensal dele. Já aconteceu algumas vezes. Nós vamos superar, nós vamos aumentar. Para ou continua? Continua. E se ele devolver? Aí é uma questão do gerenciamento dele. Mas se ele errar, 10 operações seguidas, 5 operações seguidas. Já não vai acontecer. Já vamos resolver na terceira. O que está acontecendo? Para na terceira e vamos conversar. Porque assim, não existe loss. Está errando em algum comportamento. Está tomando a decisão equivocada. Pode ser que tenha dias que não é para ele abrir ordem. Então, abrir ordem, fechar ordem, não significa que ela é necessário estar fazendo. Você toma uma decisão de abrir ordem e fechar uma ordem quando a oportunidade existe. Mas se você está lá para tomar uma decisão, está prestando atenção lá no pregão, e você decidiu não abrir uma ordem, você operou, Vasco. Com certeza. Só que não teve oportunidades reais para que você opere. Então, por que ele teve esse lote? A gente vai checar isso. Vai checar mais de perto. Porque não dá, assim, não existe... Imagina, 10 lotes, mas eu já fico no terceiro, já
o alerta já acende, vem pra cá, vamos conversar, vamos acertar, vamos fazer replay disso, o que você errou no teu comportamento, entende? A gente fica muito em cima desse comportamento assertivo, dele ser um cara que toma decisão com coerência, de uma forma assertiva mesmo. Boa. Entendeu? Então, pô, a gente teve... Esse mês aconteceu isso. A gente tem uma pessoa esse mês que está chancelando, que ela foi um trabalho surreal. Ela está comigo 1 ano. Mulher, né? Não por ser mulher, mas elas são mais sensíveis do que nós homens, né? A gente é muito bronco. E foi um trabalho, assim, de mudança gigantesca na vida dela. E quando você olha para ela hoje, Basco, você vê uma mulher firme. E ela estava para chancelar, ela chancelou, ou seja, ela bateu essa referência, né, esse número, acredito que no meio do mês. E a gente já dobrou e ontem ela já dobrou essa referência. Aí nós vamos subir mais um pouquinho, com todo o cuidado. Né, para essas entregas, sabe, entregar... Eu nem... Tipo, a gente não sabe o que é essa entrega de entregar tudo, não tem isso. Porque a gente vem filtrando muito. Porque a gente cuida, quando eu olho os resultados deles, eu estou inibindo que eles façam alguma bobagem. Porque eles prestam conta, entende? Isso faz toda a diferença. Eles expõem esses resultados. Boa. Então, há os inibidores disso. Eu entendi muito isso nesse processo de mudança comportamental, de você inibir as fragilidades, inibir as fraquezas. E você faz isso como? Se expondo. Por exemplo, os meus resultados eu exponho lá no grupo. Eles falam, pô, Jerry, tá voando. Eu falei, eu não tô voando. Vocês sabem muito mais do que eu. Eu só tô aplicando aquilo que eu sei, o pouco que eu sei. Eu só tô fazendo. A minha mentalidade, ela produz isso. E os caras ficam, pô, 5 meses tá fazendo, tá produzindo, tá realizando. Eu faço em média aí. Essa semana eu tô com R$2.000, média R$400, R$500 dia é o que eu faço. Eu sei que eu vou aumentando, tô lá com 7 a 10 contratos, né? Então, tô me conhecendo nesse processo de performance. Claro. Mas quero chegar sem contratos. Trabalha risco-retorno? Como é que você faz? Risco-retorno, tipo, eu tenho 4 pontos, ali eu paro. Se eu meto 4 pontos lá de loss, parou pra mim. 4 pontos de loss, é o máximo que você aceita. Deu, foi. Tá. Ali pra mim, eu já faturei menos aquele dia. Mas a quantidade de loss nesse processo, ela reduz, Basco, drasticamente. Porque eu ensino eles, do jeito que eu falei aqui, a vencer o loss. E loss, ele é um gain quando você está dentro do OGR, quando você constrói uma base, que a primeira fase que eu faço lá com eles é construir essa primeira base, que é vencer o loss. Que eles não têm parâmetro disso. Então eles vão vencendo o loss. E a referência que eu coloco é muito alta. Para ele estar vencendo o loss, Vasco, é necessário ele operar 5 dias na semana e errar 1 dia de loss. Então, não é mole isso, né? Não. O cara tem que estar muito ligado, muito concentrado, aplicando o trade system dele. Isso exige. Então, eu ativo muito esses cognitivos que produzem essa performance. Boa. Muito então, bom. Assim vai acontecendo e vou instruindo mesmo, vou botando eles para acontecer, para fazer didaticamente, né? Essa ciência exata, enfim. Boa. E é isso. Boa. Muito bom. Tem um quadro aqui que a gente chama de bate-bola jogo rápido. Ah, é? Legal. Você imagina? Conhece? Não, já. Você nunca assistiu falar. A Marília Gabriela? Sim, já. Então, eu juro que eu não copiei dela. Juro. Não, mas é mesmo. Não, é bem possível. Eu acredito que sim. Afinal de contas, né? Tem muitos anos lá que eu tava lá, inclusive. Ela me assistia, inclusive, né? Sem dúvida. Vou fazer uma coisa que um cara um dia vai fazer, tenho certeza. É isso aí. Vamos lá, gente. Bate-bola, jogo rápido com o Gerson Carvalho. Ô, Gerson, um forte aprendizado. Humildade. Um arrependimento. De não ter conhecido essa mentalidade antes dos meus 26 anos. Uma conquista marcante. Meu casamento. Qual trader é sua inspiração? Trader da minha inspiração? Cara, eu curto muito o Palex, curto muito Dan Teodoro, Murilo Battioli, gosto muito do Estopa, cara, gosto do Stormer. Tô aprendendo a gostar mais, que eu tô te conhecendo, né, do Vasco Mamed. Boa.
É isso. Tá. Mercado financeiro. É um grande negócio, é um conhecimento de alta profundidade e mexe o mundo, né? Isso, todo mundo é movimentado, não todas as pessoas. O mundo é movimentado pelo mercado financeiro. As coisas acontecem pelos grandes players, né? E você tornar a sua empresa, ela chegar num IPO, né? É um negócio surreal. É surreal, cara. É onde tudo acontece, tá ali, cara. Família. Família é o bem mega precioso, cara. Mega precioso. Deus. Deus, para mim, é a minha referência. Aonde está alojado os princípios e valores que eu quero refletir ele a cada momento, a cada dia e representá-lo, né? Que eu acredito que eu alegro ele assim, né? Boa. O trader que não estopa Não é trader. Se a sua boleta tivesse só um botão de compra ou de venda pro dólar, compra ou vende? Tem só um botão. Você só pode colocar um botão lá. Botão de compra ou botão de venda? Depende para onde que o mercado está indo, não é isso que você está falando? Não sei se eu entendi. Tem um botão. Pro longo prazo, você acredita que é para cima ou para baixo? Cara, longo prazo, para cima. Para cima? Eu acredito. Então o botão seria? Compra. Compra. E o índice? O índice, cara, é um bicho de 7 cabeças para mim, cara. É um bicho de 7 cabeças, aquela volatilidade, cara, o índice é um movimento geral do mercado, né? Os grandes players estão lá, né? Movimenta toda a bolsa, né? O índice é o dólar, né, cara? Eu tenho uma simpatia lá com o dólar, né? Então, enfim, mas índice é um movimento altamente volátil, né? Você acha que é para cima ou para baixo? O índice? É. Para baixo. Para baixo? Venda, então? Venda. Boa. Um dia marcante de loss. Meu, né? Você tá falando, né? Seu. Cara, foi onde eu fui reverter, eu vencer o loss, Vasco, e eu saí de todos os critérios que eu ensino a galera. Uhum. Mas eu mostrei para eles que é o seguinte, eu fiz uma corrida como do Ayrton Senna, na primeira marcha e na sexta marcha. Não dá para você ganhar uma corrida assim. Sim. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu estava no controle da situação. Ali eu estava com loss abaixo das referências de gerenciamento. Aquele dia eu fiz 12 operações, eu libero só 5 e eu reverti o loss. E nunca mais eu fiz isso. Boa. Um dia marcante de gain. Cara, dia marcante foi quase ontem, cara, que eu quase assim, ó... Na reação minha, eu batei os milhão, os 4 dígitos, ele bateu 1.050, na hora que eu cliquei, ele baixou para 810. Aí eu fechei 810. Caraca. Putz. Brasil. Brasil, um país excepcional, infelizmente, com os seus governantes com uma mentalidade extrativista. E isso faz com que nós, brasileiros, temos um ambiente também assim. A gente olha muito para o nosso umbigo, né? Mas se muda os líderes nossos, são pessoas que realmente olham lá na ponta, na mudança comportamental, na mudança de mentalidade das pessoas, a gente vira um país extraordinário. Boa. Quem é o galã do mercado financeiro? O galã é o Márcio Killen. Não sei se você conhece o Márcio Killen. Foi meu mentorado ele, cara. Que delícia, cara. Boa. Que delícia o Márcio Killen. E a musa? A musa? Pô, nós temos a Ive, cara, a Ive é fora de série lá no dólar. Tem a Adriane Campolin, né? Eu curto ela também. Eu falaria isso. E tem a minha mentorada, que está sendo a nossa musa lá, né? Embaixadora lá do Ninho, lá, Liliane Roseno, que está fazendo aí entre 3 a 5K todos os dias, cara. Que legal. Mora em Portugal, cara. Então, ela também é uma pessoa muito especial lá no nosso meio. Tem uma galera de fora que opera a Bolsa Brasil, né? Tem muita uma gente. Tem uma galera. Para a gente encerrar, truco, cerveja ou churrasco? Tem que ser um só? Truco. Truco? O cara gosta de truco, sabe por quê? É mesmo? É muito estratégico, cara. É muito estratégico, fala muito de mentalidade. Boa. Entende? Por quê? Fala de comportamento como pôquer.
pôquer é puramente estratégico, detalhe comportamental e o truco, ele tem um toque de diversão, Total, de blefe malandragem, do tá? caralho. Pô, cara, que dele, truco. Boa. Você bebe? Raramente, né? Boa. Raramente, bebo Boa. pouco, né? Come churrasco? Não, é vegano. Não, como churrasco. como churrasco. Gosto de um churrasco, gosto de uma carne vermelha, Boa. gosto. Ô, Gerson, quem não acompanha seu trabalho, te acha onde? Vai me encontrar no Instagram, o Gerry Carvalho, @Gerry Carvalho, tem um trabalho lá muito específico, né? E tem também lá no YouTube, no meu canal do YouTube, Gerrison Carvalho, que tem lá mais de 100 vídeos lá do corte lá do Ninho das Águias, e tem o DestravaCast, que tu tá convidado também. Vai Boa, lá. vamos lá sim, legal. Muito bom. É isso aí que a galera me vê. Meu querido, se você chegou até o final do episódio, deixa nos comentários pra gente o que você achou. Eu te falei que o episódio ia ser diferente, né? Conta pra gente o que você achou aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Pausa aí, seja grato, deixa de ser ingrato. Ingratidão traz loss. Exatamente. Clica aqui em inscreva-se, deixa o seu like, vira pro seu amiguinho lá, que tá fazendo umas loucuras na vida e no mercado financeiro, pega esse link, copia, cola pra ele e fala assim, tô te mandando porque eu sou seu amigo. Assiste Aperta o Enter. cabeção. Exato, Assiste exatamente. E Gerson, obrigado, cara. Você tá Cara, eu que obrigado agradeço, pelo foi muito papo. gostoso, Vasco. Tamo Eu junto. tô com a impressão assim, que eu te conheço há um tempo. Na verdade, eu já conheço o Gerson. Eu já vi ele em algum lugar, só não sei onde. Não sei se foi nos vídeos da WhatsApp, Flávio Augusto, alguma coisa assim, mas eu já vi. Pode Não sei ser. se ele já apareceu no meusucesso.com, em alguma coisa, não sei. Mas em algum lugar já vi. Pode ser. Meu jovem, também segue a gente lá no Instagram, @OsTradersPodcast. Fechou? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.